Oi, gente. Silvana aqui. Bora falar de livro? Hoje nós vamos falar sobre um suspense. O último livro que eu terminei, esse aqui, Lua de Sangue. O autor é o Jo Nesbø. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é um autor norueguês que escreve livros de thriller e suspense. E tem um personagem recorrente nos livros dele, que é um detetive. Nesse livro aqui, ele já é um ex-policial, né? Ele saiu da polícia. E tem sérias questões pessoais e psicológicas para resolver, né? E fugindo de tudo que aconteceu, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas é porque livro de suspense é difícil. Qualquer coisa que você fala, você acaba dando spoiler do livro. Mas vamos lá. O personagem principal do livro é o Harry Hole. É o nome do detetive, né? Que é um ex-policial. E ele fugindo dos problemas dele, da própria questão psicológica dele, ele passou por uma série de situações, saiu da polícia e ele viajou. Saiu da Noruega, foi para os Estados Unidos e ficou um tempo lá porque ele queria espairecer e fugir de tudo aquilo que tinha acontecido com ele na Noruega, que no decorrer da história, o autor vai contando o que ele passou, o que aconteceu, por que ele saiu de lá e queria fugir de tudo. Né? Só que ele é uma pessoa que ele não consegue ficar longe de encrenca. Né? Se ele foge de problema, o problema acha ele. E, em paralelo, na Noruega, tem uma história, duas meninas desaparecidas, né? E a única coisa que essas duas meninas tinham em comum é que elas tinham ido à mesma festa, né? Na Noruega, é uma festa de um cara grande, super poderoso lá, que vivia dando essas festas, era uma coisa muito comum. Mas fora o fato de terem as duas estado nessa festa, elas não tinham absolutamente nada em comum entre elas. Eram duas personagens completamente diferentes uma da outra. E o Harry, alheio a tudo isso que estava acontecendo na Noruega, tá lá nos Estados Unidos e ele conhece uma senhora que lembra ele a mãe dele. E essa senhora tá em apuros, metida lá numa encrenca, numa confusão. Quando ele percebe, ele já tá na confusão junto com ela. Ele vai tentar salvar ela e acaba entrando de gaiato lá no problema dela. E para ajudar ela, ele precisa correr para conseguir um dinheiro, porque ela tá devendo agiotas lá, senão morre ela e ele que tava no meio junto com ela lá. E aí, em virtude disso, ele acaba aceitando o convite que ele recebe para investigar esse crime, essa série de desaparecimentos lá na Noruega, porque esse cara super poderoso, grandão lá da Noruega, tá sendo o principal suspeito, né? Porque depois do sumiço dessas meninas aparece um corpo, né? Eles acham o corpo da primeira menina desaparecida e já começam a achar que é esse cara, porque é a única coisa que as duas têm em comum, apesar de só uma ter sido achada, a outra tá desaparecida, ainda a única coisa que elas têm em comum é o fato de terem estado na festa desse cara. E aí ele tá sendo visto como principal suspeito, apesar da polícia não ter nada contra ele, não ter prendido ele. A opinião pública tá toda, né, contra ele. E aí ele resolve contratar o melhor detetive que já ouviu falar para tentar limpar a imagem dele, pro cara descobrir quem realmente fez isso com as meninas e limpar a imagem dele. Então o Harry volta pra Noruega para investigar esse crime e, ao mesmo tempo, conseguiu dinheiro pra salvar a mulher lá que tá devendo a agiota. Porque os caras falaram, ó, se em 10 dias você não conseguir o dinheiro, a gente mata ela e vai atrás de você e mata você também. Então ele tinha que correr pra conseguir o dinheiro. Então, assim, não era nem a pressão de resolver o caso rápido. Ele tinha 10 dias, porque era o prazo que os agiotas tinham dado pra ele conseguir o dinheiro. E aí, nisso, ele tá na investigação. Logo de cara, quando ele conhece o cliente dele, ele já fala, tá,
Você tá me contratando pra investigar e solucionar o crime, não pra te inocentar. Eu não vou ser influenciado porque você tá me pagando. Se você for o culpado, eu vou mostrar que você é o culpado. Topa? É isso? É isso. Beleza. Ele começa a investigar. Uma série de coisas acontecem e aí a gente vai conhecendo outros personagens. Tem a detetive do caso, né? A chefe de polícia lá de homicídios do caso. E um policial de uma outra força-tarefa que nos são apresentados. Tem personagens que trabalham na parte não é pericial, mas é a parte do Instituto Médico, né, dos homicídios, que faz, pessoal que faz a parte de autópsia, investiga lá, faz a parte de perícia, mas com corpo e tal, que não é só autópsia, porque tem um patologista que faz autópsia lá. Eles explicam a diferença. Mas é um técnico lá que trabalha ali. E aí tem uma técnica e um técnico, né? E aí a gente descobre que ele tem um trelelê com essa perita lá, do Instituto Médico lá. E conhece, aí somos apresentados esses dois personagens, e tem mais um outro que é de uma loja de animais, de produtos para animais, o dono da loja e a menina que trabalha na loja. Basicamente, a história ronda essas pessoas, né? Envolve essas pessoas e o cara, o magnata lá que está sendo investigado, né? No decorrer da história, o corpo da outra menina é encontrado e aí tem uma terceira vítima, que eu não vou dizer quem é pra não dar spoiler. Tem uma terceira vítima que também o corpo dela é encontrado e tudo aponta para esse magnata. E ele fazendo lá a investigação e acontece uma série de coisas, ele vai descobrindo, ele descobre algumas coisas que incriminam o magnata e ao mesmo tempo ele descobre outras coisas que podem inocentar o cara. Então assim, e ele mesmo tá naquela confusão de que eu posso ter resolvido o caso, mas acho que não é bem por aí, continua investigando. Aí tem uma hora que ele meio que resolve, já recebeu o dinheiro, mas ainda assim ele acha que não tá certo, continua investigando, porque realmente. E uma coisa que eu gostei muito desse livro, cara, ele te dá várias pistas. E você faz 1000 teorias na sua cabeça enquanto você tá lendo esse livro. Muitas, assim. Eu cada hora desconfiava de uma pessoa diferente, achava que uma pessoa diferente era o assassino, porque ele fala o tempo todo, ele conta situações do assassino, só que o assassino ele tem um apelido. Toda vez que ele tá falando especificamente do assassino ou que o assassino está narrando a história, o assassino fala pelo apelido e ele não fala o nome dele. Então você não consegue saber quem é o cara. E aí você fica... Enfim, eu desconfiei de todas as pessoas possíveis e imagináveis, personagens dessa história. Mas ele só entrega o assassino no finalzinho. Assim, no final do final, ele entrega o assassino. E você fica assim, putz grila, eu não percebi isso. Eu soltei vários palavrões, vários gritos de empolgação nesse livro. Coisas que eu acertei, coisas que eu errei. É um livro empolgante, que você não consegue parar de ler. Eu comecei a ler esse livro no dia 8 e terminei no dia 15. Só que é um livro que tem quase 500 páginas. E eu só tenho tempo pra ler à noite, de vez em quando na hora do almoço. Então, assim, não é como se eu conseguisse ficar o dia inteiro lendo. Então, eu acho que, né, uma semana é um bom prazo pra ler um livro de quase 500 páginas. Quando você não faz só isso da vida, né? Então, assim, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Tá aqui, ó, a notinha. Porque o livro é muito bom, a narrativa é incrível, a história tem plots maravilhosos e é surpreendente. O final é muito bom, o livro é maravilhoso.
Aí, aqui, aquela fichinha de sempre que eu faço, o nome do livro, a data que eu comecei, que eu terminei, o formato do livro, páginas, autor e o gênero do livro. Fiz meu pequeno resumo aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a colagem que eu fiz desse livro. Ó. Essa foi a colagem desse livro. Que engloba várias situações que aconteceram. Eu tentei botar vários personagens aqui que foram importantes para a história. Questões aqui, ó, que aconteceram que a gente vai descobrindo durante o livro. Então, eu não vou poder falar disso aqui, porque que é isso aqui, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é muito interessante. E quando ele fala no final quem é o assassino, e aí você fica assim, cara, se a gente tivesse focado nessa situação, você teria descoberto desde o começo. Só que ele vai falando tantas coisas que você acaba não prestando... Assim, você presta atenção, mas não foca que aquilo ali era primordial pra saber quem era o assassino. Então, assim, a narrativa é muito boa. E ele vai transitando entre os personagens. E uma hora tá falando do que tá acontecendo aqui. No mesmo capítulo, aí pula pro que tá acontecendo pro outro personagem, volta pra aquele, porque as coisas estão acontecendo em paralelo. E aí você... Sabe aquelas cenas de filme que tá acontecendo uma coisa aqui, o outro tá indo pra lá e você quer saber o que vai acontecer primeiro? Que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Ele faz isso na narrativa. É muito interessante, muito legal essa forma de escrever. Eu gostei muito. É o primeiro livro que eu leio desse autor. Mas eu gostei muito, eu muito provavelmente vou procurar outros livros desse autor pra ler. Esse livro ele foi publicado, eu recebi pela Tag, tá? Pela Tag Inéditos. É um livro, se eu não me engano, esse livro aqui eu recebi no ano passado, 2024. É porque, como eu falei pra vocês, eu nunca leio na época que eu recebo. Não, acho que foi, eu não sei se foi 2023 ou 2024. Enfim, é um livro que eu já tenho há algum tempinho, tava aqui na estante parado, e eu peguei pra ler. E aí foi da Tag, em parceria com a editora Record. E eu percebi que eu gostei muito da narrativa desse autor e muito provavelmente eu vou procurar outras coisas desse autor pra ler. Porque eu amei. 5 estrelas, favoritado. Super indico pra quem gosta de suspense. Aquele suspense que você fica, sabe, tentando entender o que tá acontecendo, torcendo pras coisas como se o personagem fosse te ouvir, sabe? E eu falava assim, não faz isso, sua burra, não vai, não sei o quê. Como se a mulher fosse me ouvir, né? E envolvida o tempo todo na história, querendo devorar o livro pra acabar logo e descobrir o final da história. Eu vou deixar o link desse livro aqui pra vocês, caso alguém queira adquirir o livro. Eu vou deixar o link da Amazon. Super indico, muito bom, muito, muito, muito bom esse livro. E essa é a indicação de hoje, né? A resenha de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se ainda não for seguidor, segue o canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, gente!